Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para dar mais uma dica. Hoje eu acredito, como todas as outras são legais, mas eu acho que essa é uma dica super legal e super importante. Na verdade, eu tenho recebido muitas crianças com idade entre 1 ano e 1 ano e meio. E essas crianças estão vindo com algumas características de dificuldades no desenvolvimento e que ainda não fecharam um diagnóstico, seja ele um diagnóstico de alguma síndrome ou uma dificuldade motora ou autismo, mas essas crianças que estão vindo entre 1 ano e 1 ano e meio estão vindo com algumas características e algumas dificuldades no desenvolvimento. E hoje eu venho aqui para falar um pouquinho para vocês como a gente pode ajudar a estimular essas crianças. A gente sempre fala, nossa, a gente precisa estimular o quanto antes, a gente tem que trazer estimulação para essas crianças, mas a estimulação inadequada, na verdade, pode prejudicar o desenvolvimento das nossas crianças. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que só estimulando essa criança, enfim, só dando brinquedos, só fazendo várias atividades, só colocando ela para brincar, ela para explorar, isso vai fazer com que o desenvolvimento da criança, enfim, deslanche. E dependendo da dificuldade que essa criança tem, pode estacionar mais ainda esse desenvolvimento. Por quê? Essas crianças que estão aparecendo para mim, talvez, eu vou colocar algumas características aqui e talvez sejam algumas características que você já tenha percebido aí na sua criança. Então, se você percebeu essas características, primeiro, procure um médico e fale um pouquinho dessas características que você está percebendo no seu filho, que é essas que eu vou falar daqui a pouco. Depois disso, você também pode começar com um plano de estimulação e de intervenção, que também algumas dicas eu vou dar aqui. Se você não tiver a possibilidade de pagar um terapeuta, você pode também utilizar essas dicas em casa. Essas crianças, como que elas chegam para mim? Normalmente os pais vêm falando sobre algumas coisas. Então, Pamela, o meu filho não gosta de pisar na grama, eu coloco ele na grama, ele ergue o pezinho. Quando eu vou no parque, ele não brinca muito com os brinquedos no parque, ele não sabe subir nos brinquedos. Eu coloco ele na balança, ele chora porque ele não quer ir na balança. Meu filho, ele fica muito no colo. Ele não explora os brinquedos que tem em casa. Enfim, ele só gosta de um brinquedo, ele tem um monte de brinquedo, ele não brinca com nenhum. Ele teve dificuldade para andar. Então, normalmente as nossas crianças andam ali com 11 meses, as crianças começam a andar, atrasa um pouquinho, não é nem muito. Começa a andar com 1 ano e 2 meses. Tem interesses restritos, mas olham nos olhos, né? Então, às vezes você chama, ele fala, ele olha, ele sorri, fala, mas ele sorri, ele olha. Não necessariamente é uma característica, tem todas essas características, né, que a gente fala, que eu acabei de falar, mas é uma criança que olha, é uma criança que sorri, é uma criança que, dependendo do que você faz com ela, ela interage. E ao mesmo tempo, quando ela tá ali perto de 1 ano e 4 meses, ela começa a perder algumas coisas que ela já fazia. Por exemplo, ela estava soltando alguns sons, ela para de soltar esses sons. Ela estava dando tchauzinho, ela para de dar o tchau. Ela mandava beijo, ela para de dar o beijo, de mandar esse beijo. Então, essas características, normalmente ela começa a perder essas habilidades que ela já tinha adquirido há um tempo. Também são crianças que vão ter dificuldades, por exemplo, na transição de ambiente. Então, é uma criança que, por exemplo, tem uma calçada e tem a grama. Mesmo não tendo nenhum degrau, a criança ela vai ficar andando de um lado para o outro até conseguir planejar esse movimento para ir para a grama. Ou vice-versa, né? Tô na grama, preciso ir para a calçada, ela fica ali tendo aquela dificuldade de como que eu passo para a calçada, né? E você fala, poxa, mas é só ela dar o próximo passo. E essa criança de 1 ano, 1 ano e meio, ela coloca como uma dificuldade muito maior do que é. Então tem uma porta e tem um degrauzinho mínimo, e essa criança ela vai fazer um esforço de movimento muito grande. Então, de repente, ela vai segurar com as 2 mãos ou ela vai agachar para subir de 4 apoios, né? Essas crianças, então, normalmente elas começam a deixar de explorar porque elas começam a ver muita dificuldade naquilo. Então, elas começam a ficar sempre no mesmo ambiente, sempre nas mesmas brincadeiras, sempre nos mesmos brinquedos. Se a sua criança estiver apresentando
essas características, uma ou mais dessas características, você pode começar com um plano de estimulação com ela. Com certeza, leve num médico, num neurologista, num psiquiatra infantil, fale para o seu médico dessas características que o seu filho pode estar apresentando. Bom, e como a gente pode estimular essas crianças? Vou tacar brinquedo na criança, vou colocar ela sentada na grama, vou mergulhar ela na lama, vou tacar ela no balanço e balançar 1000 por hora. Não é dessa forma, tá, gente? Se você colocar, não gosta de pisar na grama? Pá, senta aí na grama. Isso só vai trazer mais dificuldade ainda pra criança. Ela vai querer cada vez menos ficar na grama. Mas você permitir que a criança aos poucos explore esse ambiente. Você pode conduzir a criança pelo colo, colocar ela no seu colo, se ela tem uma dificuldade na grama, então você pode pôr ela no seu colo na grama. Vai você primeiro na grama e deixa a criança observar. Conduz o corpo da criança também, isso é muito importante. Então é muito importante você fazer essa exploração para a criança de 1 ano, 1 ano e meio, de forma muito natural e de forma que a criança não se sinta insegura. Então, um brinquedo, ao invés de você colocar um brinquedo novo para ela, por exemplo, esse brinquedo aqui, ao invés de você pegar, colocar para a criança, né, falar, brinca, brinca aí, nananã, vai, mexe, como que brinca com isso? Ao invés de você ficar colocando todas essas perguntas e estimulando com a fala, começa você a montar o brinquedo, né? Então, começa você a explorar o brinquedo. E daí você monta, daí você pode montar o outro, e de repente cai, daí se a sua criança se aproximar, deixa ela explorar do jeito que ela quiser, tá? Se ela colocou o verde embaixo, ao invés de você falar, não é esse, é o outro, deixa ela colocar do jeito que ela quiser. O importante é ela estar se permitindo explorar aquele brinquedo. Então, a exploração e a estimulação com a criança de 1 ano, 1 ano e meio, que é principalmente essa estimulação precoce, ela tem que ser feita de forma muito natural, de forma muito agradável e prazerosa para as nossas crianças. De uma forma que ela não se sinta sobrecarregada, nem sensorialmente, nem da parte motora e nem com tantas cobranças. Então essa estimulação ela tem que ser muito leve e ela tem que estar muito mais relacionada ao outro, né, em se sentir confortável em explorar com o outro, do que ela responder demandas de acertos e de erros.